Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar a respeito da NR36 ou da nova NR36, a norma que fala de segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Essa norma foi a última norma a ser publicada porque realmente o segmento necessitava de uma norma específica e que a área de abate e processamento de carnes era muito carente de uma norma que tratasse dos problemas e das doenças profissionais, das doenças ocupacionais, bem como dos acidentes de trabalho que acontecem nesse segmento. Por isso, houve um apelo muito grande dos sindicatos que fizeram com que o Ministério do Trabalho se agilizasse na elaboração de uma norma através de uma comissão tripartite que se reuniu e definiu então as condições de trabalho para esse ambiente, que é bastante insalubre e bastante perigoso também. A gente vai falar dessa norma então e de algumas coisas relacionadas a ela, e eu vou distribuir isso em duas partes. Essa aqui então é a primeira parte da nova NR36. Muito bem. Então, quais são os objetivos da norma, né? Ela traz aí os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento desses riscos nessa área, bem como das atividades, né, desenvolvidas nessa indústria de abate e processamento de carnes e derivados, e também a segurança, saúde e qualidade de vida do trabalho desses trabalhadores que aí atuam, sem prejuízo, como diz a norma no seu início, né, das outras normas regulamentadoras que também devem ser atendidas por qualquer empresa que trabalhe nesse segmento. Um dos primeiros tópicos que eu separei desta norma, que eu acho super importante, é com relação ao mobiliário e posto de trabalho, que é o 36.2, já no início da norma. O que diz alguns itens ali que eu separei também, porque a norma é bastante grande, né? Que o posto de trabalho deve ser planejado e adaptado para favorecer a alternância das posições, ou seja, sentado e em pé. Por quê? Porque esse segmento, o de frigoríficos, a grande maioria das atividades é feita de pé. E isso também leva a um cansaço muito grande, né? Digamos assim, uma fadiga muito grande dos trabalhadores, porque não tem alternativas muitas vezes de descanso nessas jornadas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e muitas vezes, né, a grande maioria desse segmento aí das atividades em carnes e processamento, eles trabalham muitas vezes de madrugada. Por quê? Porque os frigoríficos, as indústrias de carne, se aproveitam da temperatura mais baixa da madrugada e vão deixar realmente qualquer outro tipo de atividade, né, para a parte, digamos assim, das 10 horas da manhã em diante, que vai aí ter no máximo 2, 3 horas da tarde. Então isso favorece também as condições de trabalhar com carne para evitar a exposição acentuada ou as insolações, né, no período da tarde pós-meio-dia. Bom, fala também de assentos estacionários para os postos de trabalho. São aqueles assentos que podem ser movimentados na linha de produção, né, trocando de usuário, né? Então, muitas vezes o pessoal pode trabalhar agora, né, nessa nova norma, com exigência de que possa trabalhar uma parte sentada, outra parte em pé. Então, esses assentos estacionários estão transitando ali na linha de produção. E também, de acordo, claro, esses assentos, né, com a análise ergonômica que deve ser feita ali, desde que, diz a norma, né, que cada um desses assentos sirva para 3 trabalhadores, ou seja, pode estar, né, tendo ali a distribuição nesses 3 trabalhadores de cada assento estacionário. Na próxima lâmina eu mostro aí, né, uma imagem, né, que traz uma sala de cortes, e é essa a realidade hoje, né, a sala bastante sem espaço físico para quase que se movimentar. Aí nós temos uma mesa com uma esteira no meio que transporta esses cortes depois de trabalhados. Então cada um tem a sua lâmina de altileno ali, onde, amarelo, né, onde faz o recorte das peças, e depois joga nessa esteira que tem um fluxo contínuo para um lado, né, levando aí para outra parte de beneficiamento, como empacotamento e congelamento posteriormente. Depois nós temos aí, ainda relativo ao mobiliário e pós-trabalho, algumas exigências em relação a bancadas, em relação às esteiras, as nórias, na verdade, que são essas correntes
com ganchos que muitas vezes transportam a carne, né, dentro do processo aí, é uma linha que puxa a produção. Mesas, máquinas, então isso tudo deve proporcionar uma boa postura, visualização correta de operação, né? Alturas e características compatíveis com os funcionários, as dimensões, largura, comprimento também que sejam adequados, né? Que se observe também a questão de zona de alcance manual de cada um dos trabalhadores, para que evite movimentos excessivos, né? Com alongamento do tronco, dos braços, membros superiores e tudo mais. E ainda uma coisa, né, que também é solicitada na NR 36 nova é a ausência de quinas vivas e rebarbas, porque a maioria dos componentes dessas mesas, nórias, esteiras aí da indústria de carnes é feita de metal, é feita principalmente de aço inox. E quando isso é improvisado ou mal feito pela empresa, muitas vezes deixa algumas superfícies com lâminas cortantes, que muitas vezes os braços, né, podem passar por ali e ocasionar cortes, muitas vezes, nos trabalhadores. Na próxima lâmina eu mostro aí algumas realidades, né, da indústria frigorífica, principalmente na questão ergonômica, né? Observem, por exemplo, na parte superior esquerda nós temos aí uma parte de um abate de aves, né, onde tem a pendura dos frangos. Veja, é um sistema que ergonomicamente também faz um esforço na musculatura dos membros superiores e tronco. No lado direito posterior, né, na parte de cima, nós temos aí a retirada, né, do intestino de um boi, né, onde também há uma posição ergonômica bastante difícil aí, se não houver uma adaptação dentro da empresa. Na parte inferior esquerda, uniforme branco aí também, a gente vê o trabalhador com a nuca totalmente dobrada fazendo uma desossa, né, de carcaça suína. Então, onde ele tira ali o lombo, né, e depois vai fazer a limpeza, digamos assim, da ossada, essa da coluna do suíno. Também é uma atividade também com uma questão ergonômica bastante acentuada aí. Depois, do lado direito ainda, né, uma câmara fria onde o trabalhador aí está empurrando pelo trilhamento as carcaças já em bandas divididas, né, para o resfriamento. E realmente também é um peso, né, que muitas vezes tem que ser movimentado por esse trabalhador. Então são essas imagens que estão aí presentes também, para vocês terem uma ideia dessa realidade, né, das atividades no segmento de carnes. Ainda falando sobre mobiliário e postos de trabalho, a gente vai ver que para o trabalho realizado sentado, né, a norma tem algumas condições que ela estabelece aí, que possua, né, nesses mobiliários aí, um sistema de ajuste de fácil manuseio, que não seja complicado isso, né? Que também esses mobiliários e pós-trabalho sejam construídos com material que priorize o conforto térmico, né? Claro, obedecidas as condições higiênico-sanitárias, porque todo dia há necessidade de fazer higienização desses metais e tudo mais. Também deve ser colocado apoio para os pés, né? Também a questão do plano de trabalho e do assento que sejam compatíveis, é a altura de um e outro, né? Então não adianta o funcionário estar sentado com uma mesa muito alta ou então, né, com um assento muito alto e a mesa muito baixa. Então isso também são coisas que devem ser observadas no dia a dia. Para trabalhos realizados em pé, que as zonas de alcance horizontal e vertical sejam adequadas, que o espaço suficiente para pernas e pés na base, né, na parte de baixo do plano de trabalho, também seja um espaço adequado, que haja barras de apoio para os pés, né, para a alternância dos membros inferiores também, né, às vezes eu coloco o pé direito mais para frente e recuo o esquerdo, ou faço ao contrário também. É o descanso que muitas vezes, né, o trabalhador tem nessas atividades. Assentos ou bancos próximos ao local de trabalho para as pausas, isso é importante também, né? Agora, nessa próxima imagem, eu vou mostrar aí nessa linha de produção a presença já de um assento estacionário sendo utilizado por uma trabalhadora na linha de produção. Observem, por exemplo, que ela agora está usando, né? E ela pode depois passar esse assento estacionário para a colega do lado, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Então é isso, um assento desses estacionários para cada 3 funcionários na linha de produção. Ainda sobre o mobiliário e posto de trabalho, há alguns cuidados especiais com atividades de acionamento de pedais e comandos com os pés. O posicionamento de pedais e comandos deve ter um alcance fácil e seguro para não dificultar, né,
trabalhador que está ali tentando chegar num comando desse ou num pedal, né? Uma dificuldade muito grande, então isso tem que ser observado. Vejam que a questão ergonômica ela está sempre presente e vai estar presente em toda essa NR36. Postos de trabalho com piso antiderrapante, escoamento de água e resíduos, área de trabalho de circulação seguras, proteção contra intempéries e limpeza e higiene constante. Então isso é a realidade, né, do ambiente de carnes e derivados. Depois no 36.2.10 eu separei aqui algumas coisas relacionadas às câmaras frias, que é um ambiente muito presente e que devem ter, né, digamos assim, alguns cuidados também. Observemos aí, por exemplo, nas imagens, né, primeiramente aí na saída de uma expedição, por exemplo, o caminhão está encostado e as bandas já estão sendo encaminhadas para dentro do corpo do caminhão, né? Então essa é uma realidade também. As caixas já preparadas ali lá em cima dos pallets, né, para também colocar dentro do caminhão. O carregamento é uma questão aí também, uma área bem fria também, né? Agora na outra imagem a gente mostra a área interna de uma câmara fria, essa é uma câmara de resfriado, que não é uma temperatura tão, digamos assim, baixa, né? Mas vejam, por exemplo, que os funcionários estão com camisas, com roupas, né, com os membros superiores descobertos. Isso é sinal que não deveria ser assim, né? Deveria realmente haver o uniforme, a proteção aí, né, com aquelas blusas de proteção para evitar o contato direto com o frio. Ainda na próxima lâmina sobre câmaras frias, né? Haja, diz a norma, dispositivos dentro da câmara fria que possibilite a abertura das portas pelo interior. Muita gente, muitas vezes, fica até, né, funcionários aí, já tem um histórico grande, eu trabalhei em empresas frigoríficas e sei disso, funcionários que ficam, muitas vezes, presos dentro da câmara fria, porque a porta, muitas vezes, abre só por fora. Então, alarme ou outro sistema de comunicação acionado pelo interior em caso de emergência, isso também está sendo exigido pela norma. Câmaras com temperatura igual ou inferior a menos 18, que são câmaras de congelado, que tenham indicação do tempo máximo de permanência do trabalhador lá naquele local. Bom, depois nós vamos passar então para um outro item da norma que vai falar dos estrados, passarelas e plataformas, né? Praticamente são aqueles meios de acesso que a gente diz, né? E esses meios de acesso, observe aí, por exemplo, nessa imagem, né, o tamanho da banda, né, de uma lateral aí da carcaça bovina, e olha só o tamanho do trabalhador em relação a ela. Então, há necessidade de adaptações relacionadas à questão ergonômica, porque esses trabalhos em carcaças desse tamanho, né, exigem muito do corpo, né, da estrutura do funcionário. Na próxima lâmina vai falar então ainda sobre esses estrados e tudo mais, que eles devem ter adequação à altura com dimensões que permitam a movimentação segura. São vedadas as improvisações nessas questões aí de acessos, nessas plataformas e passarelas. Aquilo que está disposto na NR12, que a gente viu lá, os meios de acesso permanentes. Altura, posicionamento e dimensões das plataformas adequadas às características da atividade. Se for suíno é uma coisa, se for bovino é outra, se for ovelhas também, ovinos também, dependendo do caso. Manuseio de produtos 36.4 vai dizer a norma que devem ser adotados meios técnicos e organizacionais para reduzir o esforço nas atividades de manuseio de produtos. Observe essa figura que eu trouxe aí, justamente é proposital, né? Numa descarga, por exemplo, de caminhões vindo da granja com gaiolas completamente cheias de frango. Tá? São gaiolas que trazem muitas vezes 9, 10 frangos, né? De 2 quilos cada um. Então o peso a gaiola já é pesada, com mais esse frango todo. Imaginem só esse esforço desse trabalhador só em retirar essas gaiolas para colocar nessa esteira aí que vai levar para o abate. Isso aí realmente num final de dia de 8 horas, por exemplo, de jornada, ele está realmente exausto, extenuado pelo trabalho totalmente, digamos assim, de esforço físico muito intenso. A outra lâmina vai mostrar também, novamente, uma outra atividade, né, diferentemente, que é a atividade de desossa, né?
manuseio não deve propiciar o uso de força muscular excessiva por parte do trabalhador. Veja, por exemplo, esse trabalhador fazendo a desossa de um pernil, né, suíno aí. Olha só a altura que ele tem que levar, né, os membros superiores para fazer essa desossa. Então isso é que as empresas têm que tomar cuidado, né, e realmente realizar um trabalho de estudo ergonômico para evitar esse esforço físico intenso na hora de fazer atividades como essa aí de desossa numa linha de produção. Nessa próxima lâmina, ainda falando de manuseio de produtos, eu estou mostrando aí, né, uma atividade feita em cima de uma plataforma com uma serra, né, ela não é uma serra que ele carrega o funcionário todo o peso da serra ali, porque ele tem um balancinho que controla esse peso, né, mas mesmo assim ele tem que fazer um esforço para baixo para a serra cortar ao meio essa carcaça. Também é uma atividade que deve ser analisada com mais cuidado com relação ao esforço físico desse trabalhador durante essa atividade. Ainda com relação ao manuseio de produtos, diz a norma que alguns requisitos devem ser atendidos, como por exemplo, né, que esteja dentro da área de alcance principal do trabalhador, né, esse maquinário todo, que a altura das esteiras e mecanismo dimensionado de maneira a não proporcionar extensões ou elevações excessivas dos braços e ombros, como a gente viu na figura anterior. As caixas e contentores, né, caixas plásticas, que sejam localizadas para facilitar a pega e também não propiciar torção e inclinação do tronco, elevação e extensão dos braços. Então, tudo isso hoje é muito improvisado nesse segmento de carnes e derivados. Aí na próxima lâmina eu até trago uma figura por trás aí que aparece, né, que é um desses contentores, dessas caixas. Elas devem ter um formato de pega segura, sem quinas e arestas, por isso o plástico é muito conveniente para ser usado nesses ambientes, e dimensões e formatos adequados e estáveis, que não estejam caindo toda hora. Inclusive essas caixas, elas são autoempilháveis, se você colocar uma em cima da outra, elas se encaixam perfeitamente. Cuidados também com cargas de peso excessivo, né? Deve haver medidas de controle dentro dessas empresas para que evite movimentos bruscos de impacto dos membros superiores, uso excessivo da força muscular, frequência de movimento dos membros superiores que possam comprometer, né, a saúde e segurança do trabalhador devem ser evitados, exposição prolongadas a vibrações também, porque muitas dessas máquinas, né, vibram muitas vezes e pode impactar nos membros superiores dos trabalhadores. Imersão ou contato permanente das mãos com a água, né? Principalmente porque a água, em alguns lugares, ela é muito quente ou também pode ser muito fria, mas também a água de lavagem desses ambientes pode impregnar, por exemplo, em determinadas partes das mãos, né, do corpo, principalmente das mãos, que manipulam muito e movimentam essas carnes, né? E pode comprometer muitas vezes a parte da pele da mão, né, das unhas, por exemplo, se não tiver proteção, tá certo? No processamento de animais de médio e grande porte, que haja o transporte e ajuda mecânica na sustentação de cargas, principalmente por aquilo que eu falei, né, carcaças muito pesadas sendo movimentadas, né? Medidas organizacionais e administrativas de redução da frequência e do tempo de manuseio, porque aí eu posso também fazer uma espécie de rodízio internamente lá entre os meus trabalhadores, para que eu não canse um trabalhador tão somente, né, manipulando ou manuseando carcaças tão pesadas. Então eu faço um rodízio dessa mão de obra internamente. Medidas técnicas para prevenir riscos e acidentes também, né? Tudo que eu puder trazer aí para contribuir nesse ambiente é muito importante. E claro, né, novamente eu vou trazer a figura para mostrar aí, né, o quanto isso é preocupante, tá? O manuseio de produtos. Esse trabalhador, por exemplo, removendo o intestino, né, da carcaça de um boi aí. Isso também, né, deve ser observado e é uma preocupação que a empresa deve ter nesse sentido. De que forma melhorar esse tipo de trabalho aí para evitar isso que ele está fazendo, essa extensão, né, lombar aí que vai levar de repente um trabalho repetitivo aí, né, dia a dia, um prejuízo para a saúde desse trabalhador. Levantamento e transporte de produtos e cargas, né, reduzir a necessidade de carregamento manual, tá, desses produtos e cargas e usar o quanto mais
né, algum tipo de automação, executados de forma que o esforço físico seja compatível com a sua segurança, saúde, capacidade de força, e aí vem a questão de escolher, às vezes, para algumas atividades, pessoas que têm uma compleição física mais avantajada, digamos assim, para conseguir fazer esse esforço. Isso é importante também ser observado pelo encarregado, pelo supervisor, pela área gerencial. Efetuar a análise ergonômica do trabalho para avaliar a compatibilidade do esforço físico com a capacidade de força de cada um. Então isso também é um aspecto super importante. Vejam, vou repetir aqui, que a NR36 vem permeando sempre a NR17 por dentro dela, ou seja, a questão ergonômica é fundamental dentro dessas empresas de carnes e derivados. Limitar a duração e frequência de carregamento manual de cargas, adotar medidas de adequação do peso, tamanho da carga, número de movimentos, frequência de levantamento e carregamento e distância a percorrer, ou seja, fazer algum tipo de coisa que eu evite isso, né, de forma constante. Tá? Pisos e passagem em perfeito estado de conservação, tá? Sem objetos que tranquem essa passagem, né? De forma também os pisos, né, antiderrapante, isso tudo é importante, sem gordura, bem higienizados, tá? Depois a gente ainda vai ver alguma coisa, quando se trata também de levantamento e transporte de produto de carga, a questão das cargas já empacotadas, embaladas, né, que é vedado o levantamento não eventual de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. Então, evitar também, né, esse transporte prolongado aí, né, de distâncias maiores que isso aí para as caixas, para as embalagens pequenas e tudo mais. Além dos requisitos da NR17, diz a norma, organizar, né, os locais de pega e depósito quanto a acesso, espaço, altura, deposição, organizar a estocagem em função de um peso e frequência de manuseio, e aí necessita um estudo, né, dessa parte aí, principalmente de câmara fria, onde se guarda todo o estoque de produtos. Adotar medidas para que materiais e produtos sejam erguidos, não estejam localizados próximo ao solo ou acima dos ombros, ou seja, evitar esse esforço físico intenso, né, de movimentação dos braços. Também aí, voltando a uma imagem da câmara fria, né, devem ser adotados meios técnicos, administrativos e organizacionais, a fim de evitar esforço contínuo e prolongado do trabalhador para impulsão e tração de cargas, principalmente com carrinhos, coisa assim, né? Os carrinhos têm que ser carrinhos realmente que as rodas estejam em boas condições, que possam movimentar essas cargas, né? Mesmo que eu não use empilhadeira num certo momento, eu posso usar carrinhos que realmente funcionem e não que estejam todos quebrados, com rodas com problema. As alças, empunhaduras, pontos de apoio de vagonetes e outros equipamentos para transporte, por impulsão, devem ter formato anatômico para facilitar a pega. É isso que eu estou mostrando, né? Um carrinho bem feito, de inox, que como manda, né? Tá? 36.6 vai falar agora da primeira parte, quando a gente fala de abate, né, de animais. A primeira parte inicial é a recepção dos animais e essa descarga deles. Então, lá no início do processo, né, onde eu recebo os animais para o abate, é exigido algum tipo, né, alguns requisitos, como por exemplo, que essas atividades devem ser planejadas e organizadas, tá? Que elas tenham procedimentos específicos e regras de segurança, sinalização e separação das áreas, plataformas de descarregamento de animais isoladas de outros setores para evitar, né, justamente o contato do trabalhador com os animais, postos de trabalhos protegidos das intempéries, ou seja, que eu não tenha a possibilidade de ter chuva, temporal na hora que eu estou trabalhando ali. Eu trago aí depois uma imagem ainda no 36.6 de um lote de cabeças de gado aí, né, aguardando o abate numa manhã de trabalho aí num frigorífico. Observem, por exemplo, né, que são vários animais e eles estão aí, muitas vezes ficam inquietos ali, né, então não se pode deixar o trabalhador próximo desses animais. Então, quais são as medidas que a norma recomenda? Medidas de proteção contra a movimentação intempestiva e perigosa dos animais de grande porte, passarelas para a circulação dos trabalhadores ao lado ou acima da plataforma, informações aos trabalhadores sobre os riscos e a medida de prevenção no trabalho com animais vivos,
e procedimentos de orientação aos contratados e terceiros, principalmente porque quem chega trazendo gado, muitas vezes no frigorífico, são trabalhadores terceirizados, o transporte é terceirizado muitas vezes, e aí vai até a balança, pesa todos esses animais, depois passa lá para o brete, né, para todo o lugar aí onde vão ficar confinados esses animais, para depois passarem para o brete e entrar no abate. Observem, por exemplo, eu até trouxe aí uma imagem, né, para mostrar os animais chegando no caminhão, no caso aí são suínos, né, e já estão descendo ali na balança, vão ser pesados e depois encaminhados para o abate. Então, esses terceiros têm que ter também informações a respeito dos riscos, né, e a empresa, muitas vezes, se acidentar algum tipo de terceirizado aí, vai ter que assumir essa responsabilidade. Por isso, a necessidade de treinamento e de cuidados com os terceirizados também. Na próxima lâmina, ainda falando sobre recepção e descarga, diz que é proibido o trabalho isolado, né, e devem permanecer somente trabalhadores devidamente informados e treinados nessas áreas aí. Devem ser adotadas medidas de proteção, aliás, medidas de controle de poeiras também, porque esses animais muitas vezes nesses locais, né, levantam muita poeira e isso pode prejudicar também com doenças respiratórias para o pessoal que trabalha nessa região, nessa área aí também. A próxima lâmina, né, vai falar do box de atordoamento de animais. E aí aparece, né, já o trabalhador ali, a pessoa que trabalha na parte de abate, com a pistola pneumática, né, que vai ser descarregada ali no crânio do animal. Né? Essa é a forma de abate atual que existe aí. Né? Existe já um abate chamado abate humanitário, com gás também. Né? Algumas empresas alternam os dois sistemas, o gás e mais a pistola, né? Mas a pistola está sempre presente também. Depende aí do tipo de abate e qual é o destino da carne que vai ser trabalhada em cada um dos frigoríficos. Mas o que diz é que a norma NR 36, que o box de atordoamento deve permitir a execução segura da atividade para qualquer tipo, tamanho e forma de abate do animal. A próxima imagem aí não é muito boa, né? Não é muito confortável, né? Porque é uma imagem que mostra um sangrador, ele não se cortou não, mas esse é o sangue do abate manual, ou seja, da sangria manual de aves, num frigorífico de aves. Então diz a norma também que algumas medidas de prevenção para que as atividades devem ser tomadas, né, para que as atividades de segurar e degolar animais seja efetuado de modo adequado e seguro. Também devem ser adotados rodízios e pausas e outras medidas preventivas, principalmente nessa questão de sangria, né? Isso é uma atividade bastante agressiva e esses trabalhadores têm que fazer rodízio obrigatoriamente, tá? E muitas vezes isso provoca, inclusive, ao trabalhador, tá, algumas questões relacionadas à parte psicológica. Então, a gente deve fazer um trabalho, inclusive, de rodízio nessas áreas para evitar esse contato aí diário, né, e com muita frequência nessa parte de degolar e de matar animais aí. 36.7 vai começar a falar de máquinas, né? E aí vai entrar a NR12 dentro da NR36. Então já diz de cara, né, a NR36 nesse item, de que todos os detalhes em relação à máquina devem atender os requisitos da NR12, que é aquilo que fala lá de sistema de proteção, evitar, né, o contato dos sistemas de transmissão com os trabalhadores, colocando proteções, né, cortina de luz, dependendo do caso, comando bimanual, e aí vai outros itens relacionados à NR12. Trilhagem aérea, esteiras, transportador, roscas sem fins e nórias, né, equipados com um dispositivo de parada de emergência, elevadores, guindastes e quaisquer outras máquinas e equipamentos com resistência, segurança e estabilidade. É isso que se pede aí, né, já no início de 36.7. Mostrando aí na próxima imagem, né, uma nória que trabalha transportando as carcaças. Isso é um equipamento importante, mas também deve ter um dispositivo de parada de emergência se houver necessidade de parar emergencialmente essas máquinas aí. Manutenção e higienização de máquinas e equipamentos devem ser realizadas por mais de um trabalhador, quando a análise de risco exigir, e instalações elétricas das máquinas e equipamentos projetadas e mantidas atendendo os requisitos não só da NR12, mas também da NR10, que trata de serviços em eletricidade, né, instalações elétricas. Cuidados com máquinas e equipamentos, emissão e liberação de agentes físicos ou químicos, né, emanações aquecidas, porque evitar isso, né, nas máquinas, porque muitas máquinas de frigoríficos
tem a presença do vapor aquecido internamente nas tubulações e muito se usa o vapor dentro de frigorífico. Contato do trabalhador com superfícies quentes que possam ocasionar queimaduras, então são cuidados também que se deve ter. Ali eu trouxe uma máquina, né, que mostra aí uma máquina de encolhimento do plástico, aonde é colocada essa carne aí, né, ele vai fazer um encolhimento do plástico justamente para reduzir a superfície de contato e automaticamente depois do resfriamento, do congelamento, essa carne fica mais preservada porque ela fica com uma, digamos assim, uma unidade interna menos apropriada para contaminação, para proliferação, por exemplo, né, de qualquer tipo de micro-organismo. Então, é uma máquina também que é bastante quente, ali tem mais ou menos em torno de 600, 700 graus, no aquecimento dessas resistências que tem internamente, que vão reduzir a espessura não, o tamanho desse saco plástico, contraindo ele contra a carne que foi ali embalada. Outro tipo de equipamento que aparece aí, que eu saquei também lá da NR36, eu achei importante trazer para vocês, é a questão das empilhadeiras, né? As empilhadeiras, por exemplo, automaticamente, né, isso a gente já pode pensar, o frigorífico, na verdade, ou as indústrias de abate e processamento são indústrias totalmente lacradas, fechadas, com portas, né? E não tem digamos, a possibilidade de você usar motor a combustão nessas empilhadeiras. Então, o que diz a norma, né? O mesmo que diz a NR11. Locais fechados e sem ventilação, proibida a utilização de máquinas e equipamentos movidos a combustão interna, que é o que diz a NR11. Ok? Muito bem. Até aqui, então, a gente veio nessa primeira parte da NR36, que fala das indústrias de abate e processamento de carnes e derivados. Até agora, nós vimos algumas partes, né, de requisitos que a NR traz, e na próxima unidade, que eu vou falar da NR36 parte 2, a gente dá sequência nessa norma. Um abraço e até lá!